Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Que bênção, não é? Nós já estamos chegando na lição de número 2, a lição de número 2 que traz esse tema, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E eu gostaria já de entrada mostrar o nosso gráfico esboço para os irmãos, onde nós temos aí o textuário que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:2. Romanos 3:20, corrigindo. A verdade prática nos diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Nós temos 3 pontos importantes desta lição, né? A nossa capa, você pode ver aí, ainda preservamos aquela ideia do farol, mas ao mesmo tempo nós temos aqui o alvo, né? Porque como aprendemos, vamos aprender, o pecado se trata de errar o alvo, né? E temos ali a imagem representativa de Adão e Eva, que foram os primeiros a introduzirem ou permitirem a entrada do pecado no mundo. Amém, irmãos? Então nós temos aí 3 pontos importantes. O ensino bíblico da natureza pecaminosa, aí nós temos a definição do pecado, porque precisamos saber o que é o pecado, né? A universalidade do pecado e a corrupção total. Ponto 2, nós temos as teologias modernas, que são a teologia do pecado social, a teologia da libertação e a teologia neoliberal, a teologia do liberalismo, né? Lembrando que esses termos aí você tem lá, nós já adiantamos para os irmãos aqueles termos, né, do nosso glossário, que é para a gente poder falar a contento, tá bom? Terceiro ponto está falando a normalização do pecado, crise ética e moral, imoralidade sexual e dessacralização da vida, que é também outro tema que nós temos no nosso glossário, tá bom? Amados, partindo aqui para o tópico primeiro, o ensino bíblico da natureza do pecado, aqui nós precisamos definir o que é pecado. Aí tem aqui 2 palavras, né? Ratá, no hebraico, significa errar o alvo. Alguns dizem também que é errar o caminho, né? Deus já tinha dito: este é o caminho, andai por ele. Em outras palavras, Deus tinha dito isso também para o casal, para Adão, né? Dizendo que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles tinham que andar pelo caminho da obediência. Isto é andar em santidade. É o contrário de pecado, né? Então, o pecado foi exatamente eles terem errado esse alvo, errado o caminho, né? E, na realidade, isso acontece até os dias de hoje, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. No grego, hamartia tem o sentido de erro moral, porque já está falando de algo intrínseco dentro do homem, né? O pecado como algo que está dentro de nós. Mas nós temos também aqui outras definições, meus irmãos, do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, tá? Lembrando aos irmãos, e eu acredito que isso é muito importante a gente pontuar, de que no início havia apenas uma lei pela qual o homem deveria seguir e ser obediente. Era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única lei que o homem deveria, né, se basear, mas ainda assim ele pecou, e aí depois o pecado foi avolumando, né, vários outros tipos de pecado, tanto é que nós temos 613 preceitos da lei, né, lá no legado mosaico, digamos assim, você tem tudo isso lá prescrito, né, para que o homem pudesse se basear, tá? Então, pecado é transgressão da lei de Deus, tá?
mas tem o sentido também de rebelião e desobediência, ou seja, significa não fazer o certo e deliberadamente fazer o errado. Por quê? Se você não faz o que Deus diz, se você não anda pelo caminho de Deus, se você não procura acertar o alvo, então você vai errar o alvo, você não vai andar pelo caminho de Deus e você vai fazer o que é contrário à lei de Deus. Esse é talvez, ou melhor dizendo, é com certeza o pior dos cenários em relação ao pecado, porque não é só uma questão de nós não fazermos o que é certo, é uma questão de ofendermos a Deus. Esse aí é o problema mais grave do pecado, porque nós ofendemos a Deus, tá? Nós temos aqui também sobre a universalidade do pecado, ou seja, o homem foi criado nesse estado de inocência, sem pecado, perfeito, dotado de livre-arbítrio, e aqui até calvinistas e arminianos concordam em relação a isso, né? Mas depois o homem escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus e assim o pecado foi transmitido para toda a humanidade. É importante que essa transmissão do pecado a toda a humanidade também foi algo que aconteceu com a própria natureza, tá? Toda a natureza. Por isso que Deus diz para Adão: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a maldição do pecado atingiu também a própria natureza onde o homem mora e por causa disso, não é? Todo ser humano está escravo da condenação do pecado. Uma pergunta que eu acredito ser muito importante, já que há pessoas, até mesmo no meio evangélico, como uma famosa cantora aí, que depois, uma cantora gospel, né, que depois saiu do meio gospel para cantar no mundo secular, e essa jovem diz que nós não somos mais pecadores, não existe mais o pecado, né? Essa ideia deturpada de que não existe pecado está em voga nos dias de hoje, e é por isso que essa lição está aí, para mostrar que o pecado é real. Mas, irmãos, vamos mais fundo na questão. Quando alguém se pronunciar dessa forma, dizer que não tem mais pecado, que não é pecador e tal, é importante nós mostrarmos o resultado do pecado. Porque não é possível a pessoa dizer que não tem, mas existe uma consequência. Então, a consequência do pecado existe. E se existe a consequência, evidentemente, logicamente, o pecado também existe. Qual é a evidência do pecado? A consequência do pecado: a morte. Então, enquanto houver seres mortais, enquanto houver seres que morrem, podemos afirmar sem sombra de dúvida que o pecado existe, porque a morte é a consequência do pecado. Se houvesse pessoas imortais, então a gente poderia dizer que o pecado não existe. É uma lógica isso, né? É importante nós pontuarmos isso. Aqui também nós temos a questão da corrupção total, né? Mostrando que o pecado trouxe essa depravação total, tá? No ser humano, e isso vem de forma intrínseca no coração. Eu quero mostrar para os irmãos esse gráfico aí que você está vendo. Esse gráfico já foi publicado, tá? Na página do Facebook, nos outros canais. Eu quero dizer uma coisa sobre ele, porque embora os irmãos conheçam sobre esse gráfico, né, na verdade ele é uma releitura de um livro chamado Coração do Homem. É um livro francês, ele é antigo, tá?
E ele mostra, ele mostra como é o coração do homem. Ele faz uma analogia, meus irmãos, né, com animais, tá bom? E eu falo assim porque, vez por outra, há algum irmão que não entende, que, perdão, eu falo com todo respeito, mas é ignorante nesses assuntos, né? Aí diz que, por que usa animais? Por que coloca o diabo com chifre? Irmãos, é só uma ilustração. Ninguém está dizendo que o porco é pecador, que o leão é pecador. É uma analogia. Então a gente precisa entender isso. Vamos evoluir visualmente, não é? Vamos evoluir na comunicação visual para você poder explicar isso. Enquanto as pessoas estão perdendo tempo com essas coisas, estão não é, deixando de explicar uma coisa muito importante, não é? Então esse gráfico ele está mostrando o coração do homem, tá? Aí você faz todas as leituras, por exemplo, você está olhando o rosto desse homem, é um rosto pesaroso, é um rosto raivoso, cheio de ódio, cheio de rancor, de ressentimento, né? Ali por fora está a ilustração da pombinha, né? Como sendo um símbolo do Espírito Santo, Jesus ali com as mãos ensanguentadas, ou seja, para dizer que Cristo está querendo, através do Espírito Santo, né, operar a obra da salvação no homem, porque o homem de fato é pecador, né? E este coração, ele retrata muito bem a condição da pecaminosidade humana. Por exemplo, eu não vou falar de todos aqui, mas é só para você ter uma ideia. E temos aqui o pavão. O que é que o pavão, né, representa nesse sentido aí, tá? É uma representatividade, uma analogia. Representa o orgulho, a vaidade, pelo fato dele abrir suas plumas, né? Então tem mais ou menos essa ideia, porque o coração do homem é orgulhoso, né? A rã representa a avareza, malignidade, o bode, a imoralidade, a sensualidade, o misticismo, porque está associado lá com o diabo, né? Você tem lá o pentagrama como sendo o formato, né, da cabeça de um bode, tá? A tartaruga, quer dizer, tem o sentido da preguiça, da ociosidade. Muitas vezes essa preguiça, ociosidade, até no nível espiritual, que não faz com que a pessoa não procure as coisas de Deus, não busque as coisas de Deus, né? E você tem também ali uma figura simbólica do próprio diabo, né? Eu não estou dizendo que o diabo é desse jeito, volto a dizer isso, porque um irmão fez uma crítica dizendo, isso aí é um desenho para espantar a criança. Bom, eu não estou interessado em saber, meus irmãos, a aparência do diabo, tá bom? Mas é um ser que existe, é opositor de Deus, é opositor da igreja, é opositor de cada um de nós e está agindo no coração humano. Isso é uma realidade, tá? Jesus fala sobre isso, que quando ele liberta o homem, né, o espírito imundo sai, vai por lugares áridos, e aí depois ele volta de novo com mais 7. Então, mostrando que há uma influência demoníaca no coração humano. Então, vamos nos ater a isso, tá? Você tem ali o leão também, simbolizando a ferocidade, a animosidade, tá? O porco, a bebedeira, glutonaria, a sujeira moral, os vícios, tudo isso que está intrínseco no coração humano. A serpente, malícia, maldade, traição, né? Por exemplo, você acha isso muito exagerado, mas tem pessoas que às vezes chamam outra pessoa de serpente. Aquela pessoa é uma cobra. Por quê? Porque está atribuindo a ela uma maldade, uma malícia, não é? Uma língua que fere, que destila veneno, tá bom? Então faz todo sentido, meus irmãos, esse gráfico. Lembrando aos irmãos que não é invenção minha, mas eu aprovo isso, tá? A criação foi nossa, a releitura é nossa, mas você pode ver o original, né? O livro francês está falando sobre tudo isso daí, tá? E isso tudo eu estou mostrando aqui nesse tópico corrupção total, porque está falando que o homem realmente ele foi corrompido, né? E aí depois só existe uma solução para isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para os irmãos.
que é a parte 2. Tem várias partes, né? Mas aí nós fizemos essas duas partes principais, porque está falando aí do novo coração do homem. O que é este novo coração do homem? É quando esse coração agora, você lembra que no anterior o Espírito Santo estava ali ao redor, né? Jesus ao redor, porque o que o nosso Deus quer, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Espírito Santo quer entrar no coração do homem. Para quê? Para tirar toda aquela sujeira, que é exatamente o que está nesse gráfico, tá? Então faz todo sentido. Por exemplo, olha, você nota pelo semblante do homem. É um semblante alegre, é um semblante que transmite Cristo, né? Porque é o coração de alguém que foi liberto pelo sangue do Senhor Jesus derramado no Calvário. E assim essa pessoa está preenchida pelo Espírito Santo. Você vê que tem ali a cruz, né? O sacrifício, o Cristo na cruz, né? Quando ele entra, ele lança fora todas essas malignidades. Está ali o pavão, está ali o bode, a tartaruga, o leão, o porco, a serpente, né? Foi tudo lançado por fora. Então você tem dentro lá quem é que está agora dentro do coração. Lembra que o coração anterior ele era negro, negro no sentido de escuridão, tá bom, irmãos? Eu tenho que explicar isso porque agora é uma questão de politicamente correto. Quando a gente fala de escuridão, aí se leva para outro lado, né? É um problema sério. Tem até um cantor aí que falou de hinos da harpa que falam sobre isso. Misericórdia, né, irmãos? É um problema. Então, escuridão, trevas, é isso que a Bíblia mostra. Tem conotação com o mal. Então, por que a gente vai, né, dizer ou amenizar essas coisas? Não, nós estamos nos baseando no que está na palavra de Deus, tá? Mas aí esse coração, ele é vermelho. Por que vermelho, meus irmãos? Porque é vermelho pelo sangue de Cristo, tá bom? E eu estou falando do que está na palavra, né? O sangue de Cristo, né? Que foi derramado por nós, tá? Mas esse coração também, ele é cheio da palavra. Por isso a necessidade de nós estudarmos a palavra. Por isso que nós estamos aqui ministrando esses estudos, né? Assim como vários outros irmãos tendo um trabalho, porque quem faz isso sabe o trabalho. Do mesmo jeito que o professor também está estudando durante toda a lição para transmitir aos seus alunos a palavra de Deus, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é quem nos vai transformando, né? Ele tem ali também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está na palavra de Deus, né? Nós temos ali o desenho, a representação da Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Porque está falando da presença de Deus. A arca era onde Deus se manifestava, a presença de Deus estava lá. Então é para dizer que uma pessoa regenerada, uma pessoa salva, uma pessoa que foi redimida, que foi comprada, lavada pelo sangue de Cristo, ela tem a presença de Deus, ela tem a presença do Espírito Santo, ela anda pautada nas Escrituras e também ela anda com as armas da nossa milícia, conforme Paulo fala em Efésios 6, a partir do capítulo 14. Ou seja, a nossa luta contra os principados e potestades que lutam na nossa carnalidade, tá bom? Isso é importante. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, exatamente porque esse adversário, ele age na nossa carnalidade. Embora aí esteja se referindo a outras pessoas, mas a nossa luta é contra a nossa própria carne. Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Então há uma luta interna nossa, e essas armas da nossa guerra, meus irmãos, elas são importantes. Você se lembra, professor? Vamos lá tentar lembrar? A Bíblia fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e dos calçados do Evangelho da paz. Todas essas armas representam Cristo em nós.
Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a verdade. Lembra que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva e ele é a nossa paz. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, disse o Senhor Jesus. Todas essas armas são Cristo. Meus irmãos, se nós andarmos dessa forma, se nós vigiarmos em tudo, vigiando no estudo da palavra, em comunhão com Deus através do Espírito Santo, tendo a noção correta do sangue de Cristo, do sacrifício, da soteriologia bíblica, tendo a presença de Deus e batalhando com as armas da nossa guerra, meus irmãos, nunca nós seremos derrotados. Nunca nós iremos dar margem para o pecado agir de novo em nossa vida, tá bom? Então, esse é um gráfico muito importante, nós já postamos ele no grupo e eu queria muito que os irmãos pudessem tomar ele lá e ensinar, ok? Meus irmãos, aqui no nosso tópico 2, nós já vamos passar para falar sobre essas teologias modernas. Aqui é que entra tudo aquilo que eu estava falando atrás. Porque se eu estou pautado na palavra de Deus, eu não vou distorcer a Bíblia. Se eu estou batalhando com as armas da minha guerra, que Paulo fala em Efésios 6, especificamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então não tem porquê, meus irmãos, eu dar margem para outras teologias. E eu não quero aqui, porque infelizmente, vez por outra, nós encontramos irmãos que são contra a teologia. Meu irmão, a teologia é uma ferramenta para o estudo da palavra de Deus. Não culpe a ferramenta pela utilização errada que alguém tem. Você entende isso? Não culpe a ferramenta pela utilização errada que alguém tem. Você pode usar uma faca para cortar um frango, para fazer aquele guisado, para uma coisa correta do teu cotidiano, mas você pode usar uma faca para matar uma pessoa. A culpa não está na faca, a culpa está na utilização. Então, o que houve foi uma distorção do uso. Distorceram aqui, tá? Essa teologia, são 3 teologias que aqui apresenta, né? Teologia do pecado social, e aqui eu quero mostrar esse gráfico para vocês, que ainda não postamos lá, mas vamos postar, tá? Então, essa teologia do pecado social, o que é que significa essa teologia, meus irmãos? Eu não quero também que a gente entre em muitos detalhes, mas que a gente pegue o principal, o essencial, tá? Então, essa teologia, né, é chamada também teologia do oprimido. Por quê? Porque diz que o pecado tem sua origem nas estruturas sociais, nas estruturas opressoras, como a pobreza, injustiça social, desigualdade social. Então, se há pessoas pobres, se há pessoas injustiçadas, desiguais socialmente, essas pessoas, elas não são pecadoras em si, elas são pecadoras por causa do ambiente, por causa da sociedade, por causa da condição em que elas foram colocadas. Aí por isso que nós colocamos aqui, ó, desigualdades sociais, pessoas ricas, pessoas pobres. Há esse grupo, né? Isso a gente sabe. O grupo de pessoas ricas, o grupo de pessoas pobres. Aqui está falando do poder aquisitivo. Então, umas têm muito dinheiro, muitos bens, e outras não têm nada, né? Mas aí é dito que o pecado dessas pessoas pobres, é exatamente pelo fato delas não terem bens, poder aquisitivo, bens materiais, poder aquisitivo, né? E por causa disso vai para o segundo ponto aqui, que são as injustiças sociais. Então, dentro da teologia do pecado social, você tem as desigualdades sociais e as injustiças sociais. Também você tem o grupo de pessoas ricas e grupo de pessoas pobres, aonde por causa da condição econômica, não é,
o tratamento é diferenciado para uns em detrimento a outros, e isso torna, isso causa essa injustiça, e isso é imputado para as pessoas pobres, né? Como se fosse o pecado. Ou seja, como diz a nossa lição, o pecado não passa a ser tratado da forma original, ou seja, da natureza humana, mas sim o pecado estrutural. Amados, eu quero fazer um lembrete para vocês de uma cena do filme Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna, né, escritor pernambucano, onde os personagens principais morrem, né, são assassinados e tal, e eles vão ali para o julgamento, né, com Jesus e tudo. Inclusive tem o Lampião, né, uma representação do que seria o Lampião, né, um cangaceiro, dois padres, uma mulher adúltera, um outro personagem, né, que é o João Grilo, que faz roubos e faz falcatruas, faz várias coisas lá. Enfim, o que é interessante ali, por que tem a ver com isso daqui? Porque quando esse personagem invoca a intercessão de Maria, e a gente precisa lembrar, eu estou só citando aqui, não que a gente concorde, porque na Bíblia não mostra que Maria é intercessora dos homens, a palavra de Deus não mostra que Cristo é, né, o intercessor, é aquele que está entre Deus e os homens, né, fazendo essa reconciliação, mas os católicos criaram uma outra intercessora que fica entre Jesus e os homens, né? Bom, aí lá ela é invocada, e é esse ponto que eu quero pegar para ilustrar isso que está aqui. Porque ela consegue interceder, consegue com que Cristo, né, representado lá por um ator, e que ele possa absolver todas as pessoas acusadas lá, né? Inclusive o diabo, a representação do diabo está lá, querendo levar todos eles, né? E ali é mostrado, né, essa intercessão. Mas o que me chama a atenção é o argumento dela. Quando você vê isso, por isso que é importante, irmãos, nós estarmos atentos, porque muitas dessas teologias, elas estão dentro do entretenimento, dos filmes, dos livros, e a gente nem percebe. Por exemplo, qual é o argumento que Maria se utiliza para que Jesus, ali no filme, absolva o Lampião, o cangaceiro? É porque quando ele era novo, quando ele era criança, ele foi injustiçado, né? Os pais morreram, ele viveu perambulando, ele viveu sem amparo, e o mesmo argumento é colocado para os outros. Ou seja, o que ela está dizendo ali? Na cabeça de Ariano Suassuna, porque ele quem criou, não é? Deu essa fala, essa performance para Maria. Então o que ela está dizendo ali? O pecado não é neles, o pecado é por causa da situação em que eles foram colocados. Exatamente o que está aqui na lição. Exatamente o que está aqui na lição. E todos eles são absolvidos ali. Então você vê que até os filmes, né, mostram isso daí. Porque, como diz a lição, deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas, tá bom? Meus amados, mas tem aqui também, eu quero mostrar para vocês um outro gráfico que nós fizemos, que é exatamente a teologia da libertação, tá? Teologia da libertação, que tem os seus fundamentos em Karl Marx, né? Todos nós sabemos quem é este, né? O socialismo, o comunismo, todos devem à pessoa desse personagem que criou tudo isso daí, tá? Então, começou com as ideias de Karl Marx, né, para libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade, tá? Aí você tem aqui esses dois personagens, né? Gustavo Gutierrez, né, peruano, teólogo peruano, sacerdote dominiciano,
considerado por muitos como o fundador da teologia da libertação. Aliás, ele publica um livro, né, usando esse termo, Teologia da Libertação, Perspectiva, né? E aqui no Brasil nós temos Frei Leonardo Boff, que também é um escritor, filósofo, professor universitário brasileiro, simpatizante, sim, das teorias de Marx, do socialismo. Ele é expoente, né, da libertação, da teologia da libertação no Brasil, tá bom? Meus amados, o que é que essa teologia propõe? Esses pontos aqui, eles foram tirados, inclusive, de um documento pelo Papa Bento XVI, né, que ele trata sobre isso daí, né? São 7 pontos que ele aborda, que é interessante, fazendo uma crítica à teologia da libertação marxista, tá? Primeiro, porque ele troca libertação por salvação. Então, precisa trabalhar a libertação do oprimido, né? E não a salvação dele. É interessante que esse mesmo princípio você vê no tempo de Jesus, porque as pessoas e até os discípulos achavam que Cristo vinha para libertar socialmente o oprimido, quando na verdade a libertação é espiritual, que é essa mais importante, né? Segundo ponto, a salvação por meio da solução das injustiças, né? Dentro daquilo que nós falamos, né? Se o pecado acontece pelo fato do homem estar em um ambiente propício, né? O que tem que fazer? A solução é tirar, minimizar, extinguir as injustiças sociais, tá? O homem passa a ser o seu próprio salvador, porque nesse sentido aí a salvação não é pelas obras, mas sim pelo conjunto do que está acontecendo com ele em relação à sociedade, tá? É uma subversão ao cristianismo, porque vai contra aquilo que Cristo falou, ou pelo menos desprioriza o que Cristo fez, não é? Tem um ponto aqui que é importante, tá? Porque alguns querem associar, que é isso que vai falar aqui da TMI, né? A Teologia da Missão Integral, que já é uma vertente evangélica. Então eles dizem que Jesus se preocupou com essa parte dos pobres, dos oprimidos. É verdade, mas nós não podemos esquecer que a prioridade é o homem. A prioridade de Jesus era a salvação do homem, da sua alma. Para que os irmãos entendam o que nós estamos dizendo, é só você mostrar o que está em João, se não me falha a memória, capítulo 6 ou capítulo 10, tá? Quando fala, logo depois da multiplicação dos pães, que a multidão estava seguindo Jesus, e eles ficaram aborrecidos, porque Jesus meio que deu, né, um drible neles, né, pensando que ele ia para um lado, né, e ele foi para outro, e quando eles chegaram lá, Jesus não estava, e depois eles encontram Jesus e querem questionar Jesus, por que tu não estavas ali e tal? E aí há um longo discurso de Jesus, que ele começa dizendo, vocês estão lutando pela comida que perece. Eu quero dar para vocês uma comida mais excelente. É quando ele vai introduzir a ideia do pão da vida, né? Porque eles falam de Moisés que deu o pão, e ele diz que está introduzindo ali o pão da vida. Depois ele diz que ele mesmo é este pão. É um diálogo longo, mais ou menos 51 versículos, né? Chegando ao ponto de dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, por que então que Jesus meio que negou, tá, o pão para aquelas pessoas ali? Porque ele queria que eles dessem prioridade ao pão espiritual, que era ele. A palavra, que era ele. Olha, irmãos, isso não quer dizer que nós não devemos cuidar dos pobres, porque Jesus fez isso, tá? É preciso ter equilíbrio, não é? Tem igrejas que não têm mesmo a questão da assistência social.
que não cuida dos seus irmãos, principalmente dos que estão passando necessidade, dos que estão passando dificuldades. É isso aí que a gente precisa atentar para isso, tá? Porque de fato nós não podemos deixar essa parte. A igreja precisa. Existe fundamentação bíblica, sim, na própria multiplicação. Senhor, a multidão está aí, despede a multidão, porque eles precisam se alimentar. O que Jesus disse para os discípulos? Deem a ele, vocês, de comer. Ou seja, alimentem a eles. Na verdade, Jesus já estava com um plano todo traçado, né? Aí eles disseram, Senhor, é muita gente, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? É quando eles, então, pedem, Jesus pede se eles têm alguma coisa ali, aí vem um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus faz a multiplicação. Mas olha, irmãos, é aquele discurso sobre sinergia bíblica, né? A participação humana, nem que seja pouca, e a participação divina, que é ampla. Mas por que Jesus queria que eles participassem? Presta atenção que Jesus poderia fazer aparecer os pães, não é? E os peixes nos cestos. Aparecer, como diz, do nada. Mas por que ele quis que os discípulos trouxessem alguma coisa? Porque é a nossa responsabilidade. Você entende agora? Precisamos fazer. Mas nós precisamos priorizar o reino de Deus, porque foi isso que Jesus falou. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, essas coisas vêm em decorrência de um viver santo, de um viver de acordo com a palavra de Deus, porque se tem líderes que vivem de acordo com a palavra de Deus, que não são gananciosos, que não pensam só no dinheiro, que não são egoístas, eles vão saber que precisam priorizar, precisam também dar, pelo menos na sequência da salvação, a ajuda física, ajuda material, que porventura alguém precisar, tá? Então é isso que precisa ser exposto, tá? Quinto ponto, propõe uma nova hermenêutica da Bíblia, porque eles interpretam a coisa de acordo com a vontade deles, né? Com o achismo deles. É mais ou menos isso que faz a teologia marxista e também a teologia da missão integral, que inverte os pontos, né? A comunidade é quem interpreta com sua experiência os acontecimentos, ou seja, o que vale é a experiência da pessoa, é o que ela está passando, é o que ela está sentindo, né? No tocante à questão social, não na questão espiritual, que a questão espiritual aí pouco importa para eles, né? Importa mais a questão material, por isso que é complicado. Sétimo ponto, o reino de Deus não é espiritual nem universal, mas partidária na prática da luta de classes, ou seja, o reino de Deus não é aquele reino que Jesus falou, segundo eles. É um reino de luta pelas classes, né? Por isso que há toda essa liberação para invasão de terras, para você fazer muitas e muitas outras coisas também, tá? Há permissividade para muitas outras coisas. Resumindo, meus irmãos, a teologia da libertação marxista não procura centrar a libertação espiritual do homem em si, de seus pecados, mas na indignação social contra a luta social, a injustiça social, econômica e cultural. Cultural, aqui você entende todo o resto. Ideologias perniciosas, ideologias de gênero e todas as demais, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa focar bem para os nossos alunos, tá bom? Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. E aí nós temos também o liberalismo teológico, tá? O liberalismo teológico, ele trata aqui de alguns pontos importantes. Inclusive, é mostrado no liberalismo teológico os principais proponentes. No livro de apoio, né, o nosso pastor,
Douglas, ele trata sobre isso, né? Sobre quem são os principais proponentes. Eu tenho aqui alguns nesse gráfico, você pode ver, né? O liberalismo teológico se utiliza de métodos e conclusões, conceitos diferentes das utilizadas na tradição cristã. Ou seja, é uma deturpação da teologia, tá? Deturpação verdadeira, para não dizer herética, né? Então temos aqui os exponentes dessa teologia. Não dá para falar de todos, mas aí tá os principais para você poder visualizar, tá? Tem o Friedrich Schleiermacher, né? Que é um teólogo alemão. Então ele diz que não há religiões falsas ou verdadeiras, porque todas elas, com maior ou menor grau de eficiência, têm por objetivo ligar o homem finito com o Deus infinito, né? Agora, aí nós temos um problema, porque o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é exclusivista, ele é exclusivo, ele é singular no entendimento da adoração a Ele, né? No próprio Antigo Testamento há esses indícios de Deus falando que Ele é o único Deus. O próprio Shema é isso. Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não tem outro, né? Jesus disse, eu sou o caminho. Então ele não está dizendo que é um caminho, ele não está dizendo que é mais uma opção, ele está dizendo que é a opção, né? Mas esse senhor aqui, ele entende dessa forma, tá bom? Falando aqui dos principais, irmão, dos principais exponentes, para não ficar muito longo o nosso vídeo, nós temos aqui Paul Tillich também, que é um teólogo alemão, estadunidense, né? Tem as duas nacionalidades, filósofo da religião, chegou ao ponto de dizer que Deus não existe, Deus não é um ser, mas um poder de ser, ou seja, o fundamento de todo ser, né? Então ele não acredita no sobrenatural, no metafísico, não acredita em nada disso, né? Ensinava que o Deus da Bíblia, por exemplo, é fictício. Então, de fato, isso é um problema, né? Aí eles colocam aqui outras coisas, como a inspiração, a inerrância da Bíblia. Existe um outro teórico também que fala sobre isso. Tem muitos dessas ideias estão infiltradas nessas novas teologias de hoje. Esse aí realmente é um problema, né? Porque quando você começa a negar os fatos bíblicos, dizer que eles eram, por exemplo, que eles eram mitos, né? Incluindo, por exemplo, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a volta de Jesus. Então, você desconstrói todo o cristianismo, todo aquele fundamento de crença que nós acreditamos, e isso realmente traz um prejuízo enorme, né, para a cristandade, para aquilo que nós acreditamos como verdade absoluta. Então, meus irmãos, esse tipo de teologia é algo que a gente precisa mesmo nos desvencilhar dela, né? Porque ela traz problemas, ela traz várias dificuldades, tá bom? Amados, para nós encerrarmos aqui, nós temos o tópico 3, que fala da normalização do pecado, tá bom? Normalização do pecado. Por que normalização do pecado? Exatamente porque o que está fazendo hoje é procurar dar uma justificativa para o pecado. Eu estava lembrando aqui de uma letra, de uma música, de uma cantora brasileira famosa, que ela diz o seguinte: a alegria do pecado às vezes toma conta de mim e é tão bom ser assim. A ideia que o tempo que nós estamos vivendo hoje é exatamente essa ideia de dizer que o pecado não é nocivo, de dizer que o pecado é algo bom,
de ser vivido, de ser experimentado, tá bom? E aí nós estamos vivendo esse período de crise na ética, crise na moral. E esse gráfico aí, meus irmãos, ele é um gráfico que eu fiz quando ainda estava na faculdade, mostrei para minha professora, né, de ética, que estava dando a matéria. Ela gostou muito porque, de fato, não tinha nada sobre isso. E aí você pode pegar esse gráfico, meus irmãos, é de graça, tá? Então, ele fala da moral. O que é a moral? A moral está falando das condutas, das orientações do comportamento humano para com o próximo, como para a natureza. Ela é orientada por valores ou desvalores sociais, né? Então, nesse sentido, está falando da conduta, que pode ser boa ou má, né? A moral, ela tem a ver com a prática do que? Daquilo que é ético, tá? Daquilo que daquilo que a gente entende como sendo os valores que nós gostamos ou não. Ou seja, são as normas culturais da sociedade, como a crença, modelo social, formação econômica, né? O filósofo e teólogo Mário Sérgio Cortella, ele tem essa fala, que foi daí que nós tiramos para explicar o que é a questão da ética. A ética é aquilo que eu quero, mas não devo. É aquilo que eu devo, mas não posso, né? É aquilo que eu posso, mas não quero. Então, é uma explicação interessante, comparativa sobre ética e sobre moral, tá? Então, o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é exatamente uma relativização do pecado. Essa relativização, ela traz todo tipo de afrouxamento da moral, da ética, tá? Aí tudo isso que a gente conhece vai entrando na sociedade, dentro da igreja, a questão da imoralidade sexual, do sexo pré-conjugal, extraconjugal, da normalização da homossexualidade, que esse é uma outra dificuldade que quase nem se pode falar, mas nós não podemos abrir mão daquilo que está na palavra de Deus, né? A doutrina bíblica da castidade, por exemplo, é vista como opressora. Aí você tem o ensino da ideologia do gênero, da erotização da infância, né, prometendo luxúria, que é, aliás, por isso que cresce cada vez mais o movimento da pedofilia, né? E há também até quem queira normatizar a pedofilia, porque a ideia é dizer, se houver consentimento mútuo, não tem problema. O que não pode haver é abuso, segundo eles. Ou seja, um adulto não pode forçar uma criança a ter relação, a ter relacionamento com ele. Mas se a criança permitir, se houver uma reciprocidade de sentimento, né, então tudo bem. Veja que absurdo nós estamos passando, né? Agora é importante a gente dizer o seguinte, por exemplo, esses temas progressistas, né, que fala a lição, violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizado. Por exemplo, a questão do uso de drogas, né? Aí eu fiz aqui algumas propostas para a gente entender. Posso usar drogas e não ser um bandido? Porque a maioria de algumas pessoas que defendem o uso de drogas, eles falam isso. Não tem problema. Se eu uso drogas, eu sou uma pessoa que sou da alta sociedade, sou útil à sociedade, não tem problema, eu uso minha droga e está tudo bem. Só que aí a pergunta é o seguinte, mas as drogas, elas não são crime? Elas não são legalizadas. Elas vêm do submundo do crime. E por causa dela, muitas pessoas morrem, né? Policiais no combate, os próprios criminosos em combate com os policiais. Então não é correto. É isso que precisa entender. Ponto 2.
eu posso abortar, pois eu mando no meu próprio corpo, que é aquela questão, né? Meu corpo, minhas regras, que nós estamos estudando aqui na dessacralização da vida, né? Mas o aborto não atenta para a vida de alguém, ou seja, não tem a ver só com a vida da mulher, mas tem a ver com a criança, o ser que está gerado dentro dele. E isso não é pensado, né? Porque aquele ser que está ali é descartado. Não, para muitas pessoas não é uma pessoa, não é alguém, não é uma vida. Então isso é um problema, não é, irmãos? Posso ser imoral sexualmente e ser cristão, que esse é um problema também que está acontecendo dentro da igreja, né? Pessoas praticando todo tipo de imoralidade, mas vivendo como se ele fosse uma pessoa que prega, que é usada nos dons espirituais, que esse aí também infelizmente acontece muito, né? Pessoas, líderes que estão sendo pegos aí em adultério, em abuso. Então tudo isso é um problema, né? Porque a promiscuidade é ou não é um pecado que afronta a Deus? Não interessa se você é um grande vaso, é alguém muito usado por Deus, mas se anda em promiscuidade, então certamente Deus não se agrada. São essas coisas que estão entrando de maneira sorrateira, né, dentro da sociedade, dentro da igreja. Por exemplo, se fala hoje bastante da questão de transgêneros, né? Agora você tem banheiros que pode ser usado pelos dois, né? Tanto por homens quanto por mulheres. E já há problemas acontecendo em relação a isso. Pessoas que entram para tirar foto, fazer nudes, né? Como aconteceu com o jovem que foi preso. Então, meus irmãos, essas coisas, a tendência delas é piorar cada vez mais. Por isso que esta lição ela é importantíssima. Por mais que não seja bem aceita pela sociedade, mas a igreja precisa se firmar nessas coisas. Nós precisamos ter esta ortodoxia bíblica. Não podemos abrir mão disso, tá bom? Então, eu quero agradecer aos irmãos. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe, tá? Deixe os seus comentários, interaja, porque isso ajuda para que a gente possa continuar, né? E também tem os gráficos para você poder baixar e dar a aula de acordo com aquilo que você estudou e com aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Acima de tudo, meus irmãos, que tenhamos o Espírito Santo de Deus nas nossas aulas, para que assim Deus possa operar grande e poderosamente. Que Deus vos abençoe. Amém.